É Gênesis ou Êxodo? Êxodo, né? Para ver se vocês estão acordados mesmo. Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 14 e o verso 15. Êxodo 14 e o verso 15. Fica assim para cá para a gente ver o pastor pregando depois. O que está escrito aí? Quem pode ler para nós aí, bem alto? Né? Diga aos filhos de Israel que marchem. Não é tudo. Ele todo. Esse é o tema, esse é o título da mensagem lá. Diga ao povo de Israel que marcha. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus, né? Ele está dizendo o seguinte: olha. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Pai, nós te louvamos, Deus, exaltamos a grandeza do teu nome, Senhor, glorificamos pela tua presença neste lugar, na nossa vida, Senhor. Que o Senhor, nesta noite, Deus, fale ao nosso coração. Que o Senhor ministre, Deus, uma palavra de renovo sobre a nossa vida. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos resgate, meu Deus, né, desse tempo difícil que nós estamos vivendo, desses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Que o Senhor encha a nossa alma com a tua presença, com o teu poder, com a tua alegria. Que nós possamos, Deus, ser renovados, vivificados, Senhor, cheio, meu Deus, de fé, cheio de gratidão pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que o Senhor, Deus, nessa noite encha o nosso coração de alegria, Senhor, de poder estar na tua presença, de poder ouvir a tua palavra enquanto podemos. Senhor, muito obrigado, Pai, que nesta noite nós possamos sair daqui, meu Deus, com a mente transformada, com o coração cheio, com a alma inundada da presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, tome o seu lugar de honra no nosso coração e fique à vontade no meio de nós, faça em nós tudo quanto for da tua vontade, e seja tudo para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Vou tentar sair daquele notebook aí, porque ele está com a bateria ruim. E também eu quero circular um pouquinho. Presta atenção aqui, ó. Deus tirou o povo do Egito. Sabia? Deus tirou o povo do Egito. E o povo agora, eles estão caminhando no deserto. Então o povo de Deus está passando pelo deserto. Deserto de Carlos Barneia. E naquele tempo eu fico pensando que era um tempo muito difícil, né, para quem estava enfrentando aquela necessidade, porque lá no Egito, apesar do trabalho duro, apesar do trabalho escravo, do trabalho árduo, eles tinham, talvez um certo conforto. Eles tinham comida, eles tinham que beber, eles tinham lugar para morar, não é mesmo? Eles tinham, vamos dizer assim, entre aspas, um certo conforto que no deserto não tem. Eles saíram do Egito para ir para o deserto, e aí eles vão morar debaixo de tendas. Eles vão caminhar, vai caminhar de dia, vai caminhar de noite, desmancha a tenda, monta a tenda, barraca. Então é uma vida difícil. E mesmo assim, ainda tem o problema de saber que atrás deles está vindo Faraó com todo o seu exército, porque Faraó, ele se arrependeu de deixar o povo seguir, de deixar o povo ir livre. Então,
nessa situação toda da minha vida. Às vezes a gente olhando para a condição que a gente está vivendo, a situação em que a gente está vivendo, a gente chega a questionar Deus. E por que a gente está passando por causa disso? E às vezes que nós chegamos até a questionar e dizendo assim: olha, Senhor, mas eu sou pessimista, como se isso fosse, como se isso fosse já fosse alguma vantagem, ser pessimista e estar imune às lutas, imune às dificuldades, aos desertos que a gente passa. Eu não sei, sabe? Eu não sei vocês, mas eu sempre tive lutas. Sempre tive lutas, graças a Deus. E sempre fui pessimista. E por isso, Deus vai me isentar das dificuldades. Mas às vezes a gente fala isso para Deus: Deus, eu estou passando essa luta toda, mas eu preciso da casa do Senhor, mas eu estou todos os dias nos cultos, mas eu faço isso, mas eu faço assim, mas eu faço assado. Que diferença isso faz? Eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para a obra, eu estou fazendo para ganhar alguma coisa. Às vezes nós entramos em lutas, em dificuldades, e nós chegamos a questionar isso para Deus. E esse povo aqui, quando eles chegam ali na frente do mar, quando eles veem que não tem mais saída, agora só resta morrer, na mente deles só passa a ideia de que eles vão morrer, a gente vai ler o texto, a gente vê que eles estão murmurando. Será que não tinha cova lá no Egito para que a gente fosse sepultado ali? Será que não tinha carne suficiente para nos alimentar? Eles começam a fazer esses questionamentos com Deus, e nós também fazemos isso, querido. Nós também fazemos esses tipos de questionamentos para Deus. Quando a gente vai olhar para a palavra, queridos, nós vamos ver diversas pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, mas que muitas delas passaram muitas lutas, muitas provas. Deus, ele sempre coloca a gente, parece que ele tem assim, gosta assim de colocar a gente em algumas provas, na verdade. A vantagem é que a prova que Deus nos coloca, Ele nos tira dela. Ao contrário de algumas provas que nós procuramos, que nós entramos e que muito difícil até a gente sair, mas a prova que Deus nos coloca, Ele nos tira de lá. Ele nos coloca em alguma prova para nos dar algum ensinamento, ou para que a gente seja ali transformado de alguma maneira, ou para nos capacitar para alguma situação. Eu entendo que todas as lutas que nós passamos é um tipo de capacitação que nós ganhamos, que nós conquistamos para sermos usados na obra mais para frente. Talvez uma doença, talvez uma tribulação, mas tudo eu creio que serve para que a gente possa usar na obra para algum benefício. Deus nos capacitando, amém, igreja? Para que a gente possa estar mais preparados, mais fortes para podermos vencer os obstáculos que virão, talvez até piores do que esse que a gente está enfrentando. E a gente vê na palavra de Deus que existem muitos homens que passaram por provas terríveis, Deus colocou eles em situações difíceis, e em todas elas eles venceram. Por quê? Porque o próprio Deus estava com eles. Quando a gente vê lá no princípio da palavra, nós podemos ver como Deus chama Noé para construir uma arca. Lá em Gênesis, no capítulo 6, no verso 14, no verso 13 e verso 14, diz assim, olha, Gênesis 6, no verso 13 e verso 14, a palavra diz assim: faze para ti, no verso 13 diz assim, olha, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a levantarás por dentro e por fora, com betume, e dessa maneira a farás de 300 côvados
choveu. Mas agora Deus vai mandar um dilúvio. E ele pede a Noé que construa uma arca. Ele dá as medidas da arca para Noé. E é coisa grande, não é coisa pequena. Imagina fazer uma arca que você nunca viu como se faz uma arca. Sem uma ferramenta, sem um treinamento, né? Sem um modelo. Imagina como que deveria ser. E é uma arca grande, não está dando para ler não, mas 300 côvados, né? Em torno mais ou menos de 133 metros de comprimento. Imagina, queridos, que esse lote aqui, ó, nosso lote aqui, ele tem 30 metros assim, ó. Imagina 133 metros. É quase 4 lotes desse aqui, ó. Um atrás do outro. Vai lá na outra esquina, lá na casa como é que chama a minha na prefeitura? Vai lá na casa da Marlúcia. 22 metros de largura. Aqui tem 12. É o nosso lote da vizinha aqui, ó. Só de largura. Amém? 30 de altura. 30 côvados, 18 côvados de altura. É isso aqui, ó. Dobrado. É muito grande. Parece impossível, não parece? Às vezes Deus pede coisas para nós que nos parecem impossíveis. Às vezes Deus coloca a gente em situações que parecem impossível da gente viver aqui. Né? Às vezes nós passamos por algumas tempestades, algumas lutas que a gente não acredita que a gente entrou no meio daquela situação. Deus então manda Noé construir a arca e Noé não tinha nenhuma experiência de construir uma arca. Quantas lutas nós enfrentamos e que nós não sabemos nem o que fazer? Como que a gente vai agir? Não é mesmo? Olha, a gente vive hoje um troço chamado aí de depressão, né? Tem tomado conta da sociedade. Como tratar disso? Como entender isso? Às vezes a gente fica pensando assim, oh, coitado da pessoa, né, que está com depressão, que está em luta, mas eles estão em volta. Como administrar um negócio desse? A gente não sabe, as pessoas não sabem o que fazer. Noé não sabia fazer uma arca, mas Deus falou, você vai fazer assim, assim e assim, e eu creio que Deus deu para ele inteligência para ele fazer aquela arca. Eu creio que Deus direcionou ele em tudo, no projeto, nas ferramentas que ele ia usar, nos materiais que ele ia usar. Eu creio que Deus foi apontando para ele, direcionando para ele como fazer. Deus deu inteligência para Noé fazer aquela arca. Quando nós estamos, queridos, em situações difíceis, Deus ele vai nos dar a situação, Ele vai nos colocar muitas vezes em situações complicadas, mas Ele vai dar para nós a direção de tudo que nós precisamos fazer, de como nós precisamos fazer para vencer aquelas
E Deus promete para ele que vai dar um filho, e passa-se muitos anos, o filho nasce. Agora Deus quer que ele pegue aquele menino e leve em sacrifício a ele. Como que Abraão ia levar o seu único filho em sacrifício a Deus, se aquele era o filho da promessa? Como que Abraão ia fazer isso? São coisas terríveis que às vezes Deus nos deixa. Deus às vezes ele nos deixa em situações complicadíssimas que a gente não sabe o que fazer, que a gente não sabe como reagir, que a gente não sabe nem como agradar a Deus por aquilo que Ele nos pediu para fazer. Como dar o meu único filho em sacrifício a Deus? O que será que passou na cabeça, de Abraão quando ele vive essa situação de levar o seu próprio filho para ser sacrificado? E como se não bastasse, querido, Deus, mais para frente em Êxodo, capítulo 3, do verso 10 ao verso 11, Deus vai chamar Moisés e vai dar uma ordem para Moisés voltar no Egito e buscar o povo que estava lá cativo, prisioneiro. A palavra fala que Moisés, ele viveu 40 anos no Egito, agora ele está no deserto. No deserto ele vai apacentar as ovelhas, o rebanho, e ele come uma sarça que queima, mas que ela pega fogo, mas ela não queima, né? Ela não se desfaz. E ele olha para aquela sarça, e ele vê, ele ouve Deus falando com ele, e ele fica com medo da presença de Deus. Deus se revela a ele, e ele fica ali com medo, ele se humilha diante de Deus, e Deus vai falar para ele. Olha o que Deus vai falar para ele: olha, meu povo está lá no Egito, meu povo está pedindo socorro, e eu quero que você vá lá e traga o meu povo, resgata o meu povo da escravidão. E Moisés fala para ele: como que eu vou fazer isso? Eu não sei nem falar. Como que eu vou receber uma ordem dessa? Como que eu vou conseguir libertar alguém? Como que eu vou conversar? Como que eu vou ir ali levar a minha proposta se eu não sei nem conversar? Era uma situação difícil para Moisés. Talvez Moisés não soubesse como agir para que Faraó entendesse aquilo que Deus queria. Deus muitas vezes nos pede coisas impossíveis, querido. Primeiro ele pede o filho de Abraão, agora ele pede um cara que não sabe nem falar para tirar o povo do cativeiro, para conduzir o povo, tirando do Egito, para levar para a libertação. Moisés foi preparado para isso, mas ele não estava pronto para isso, porque muitas vezes, querido, nós somos até preparados, mas a gente muitas vezes nunca estamos prontos. Nem sempre a gente está pronto para fazer aquilo que Deus quer. Nem sempre a gente está disposto, nem sempre a gente tem coragem, nem sempre a gente tem liberdade para fazer isso. Às vezes a gente luta contra nós mesmos: eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer, eu não dou conta. Às vezes por causa da nossa saúde, às vezes por causa da nossa condição física, às vezes por causa da nossa condição financeira, mas muitas vezes Deus nos pede coisas que nós não damos conta de fazer. Mas mesmo assim, Deus ele arruma uma estratégia que ele vai levantar então o irmão de Moisés, para fazer com que o irmão de Moisés acompanhe Moisés nessa tarefa. Quem vai falar é Arão. Porque Deus, ele, todas as vezes que ele nos pedir para fazer alguma coisa, todas as vezes que ele nos ordenar a fazer alguma coisa, mesmo que a gente não consiga, ele vai levantar pessoas para nos abençoar, para nos acompanhar, para fazer por nós aquilo que nós não vamos conseguir fazer. Às vezes a tarefa está difícil, às vezes a luta está difícil, mas Deus sempre vai colocar alguém do nosso lado para nos ajudar a vencer
em Êxodo capítulo 3, do verso 10 ao verso 11, a palavra diz assim, olha, tem um menino que quer pregar, hein? Do verso 10 ao verso 11, verso 9, diz assim, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios nos oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e os tire os filhos do Egito? Às vezes, querido, nem nós mesmos acreditamos que nós conseguimos aquilo, que nós conseguimos fazer aquilo que Deus determinou que a gente faça. Às vezes nem nós acreditamos que nós temos força, né? Que nós temos coragem. Pode deixar, ele vai ser pregador. Veja aí. Às vezes nem nós acreditamos que quando Deus nos pede alguma coisa, a gente não consegue fazer. Às vezes a gente se acha incapaz de fazer alguma coisa que Deus nos pede, fazer a obra que Deus nos pede, aquilo que Deus nos pede. Às vezes a gente se acha incapaz de fazer isso. Foi isso que Moisés está falando. Deus, querido, quando ele não bastasse Moisés, ele levanta então um homem chamado Gideão para salvar o povo que estava vivendo ali debaixo das perseguições dos amalequitas. Lá em 2 Reis, no capítulo 6, no verso 11 ao 16, a palavra diz assim, olha, 2 Reis, capítulo 6, Deus está chamando um homem para tirar o povo do sofrimento, para tirar o povo debaixo das lutas, e ele diz assim no verso 10, por isso o rei de Israel, Juízes 6, eu acho que a minha Bíblia não tem. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11, ele diz assim, olha, então o anjo do Senhor veio e assentou-se embaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um som. Olha o que está acontecendo, querido. O povo de Deus, eles estavam sofrendo na mão dos midianitas, e Deus vê um homem que já está derrotado por causa dessa situação, que não vê saída, que não vê solução. E Deus então vai chamar esse homem derrotado, esse homem, né, que já está humilhado, sofrido, que não tem mais nenhuma esperança, que não tem mais nenhuma expectativa. Deus vai chamar esse homem e vai falar, olha, você vai salvar o meu povo das mãos dos midianitas. O que Gideão fala para ele? Senhor,
luta está tão grande que a gente não consegue ver Deus perto de nós, diante de tanta aflição, diante de tanta complicação que nós passamos. É assim que Gideão está se sentindo. Parece que ele se sente já abandonado por Deus. Ele e seu povo, olha, Senhor, nós estamos vivendo essa luta porque o Senhor nos deixou, porque o Senhor nos abandonou. Queridos, olha, presta atenção. Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Qualquer pessoa na nossa vida pode nos abandonar. Qualquer pessoa pode nos abandonar. Mas Deus nunca vai nos abandonar. Ele fala, né? Estarei convosco até o final dos séculos, até a consumação dos séculos. Todos os dias, Deus está conosco em todas as coisas, mesmo que a gente não veja, mas Ele está ali conosco. Mesmo que a gente não sinta, mas Ele não sai do nosso lado. E não só isso, a palavra ainda diz que Ele coloca anjos ao nosso redor para nos proteger. Então, queridos, olha, eu e você, nós estamos protegidos por Deus, nós estamos guardados por Deus. Seja a luta que vier, seja o problema que vier, Deus estará sempre do nosso lado. Ele está falando para Gideão: olha, porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Ele está falando para Gideão: olha, eu sou contigo. Quem vai vencer essa luta sou eu. Quem vai vencer essa guerra sou eu. É isso que ele está falando para nós. Olha, está em dificuldade, está no deserto, está passando luta, eu vou vencer por você essa luta. É isso que ele está falando para nós nessa noite. Não se desanime, não escureça, não perca a fé, não saia da minha presença, porque eu sou contigo, eu estarei contigo. Deus está falando isso conosco nessa noite. Seja qual for a luta que estivermos passando, seja qual for o deserto que estivermos enfrentando, seja qual for a necessidade que estivermos passando, Deus está conosco todos os dias. Ele é o único que não nos deixa. E como se não bastasse, queridos, olha, passando de Gideão, Deus vai chamar um homem chamado Davi, um menino, que a gente crê que ele tinha apenas 17 anos de idade. E Deus vai chamar esse menino e vai ungir esse menino a rei de Israel. E esse menino, que é segundo o coração de Deus, porque Deus se agrada nele, não porque ele seja rei da todos, mas por causa porque Deus se agrada de Davi. Deus então manda que Samuel vá até a casa de Davi para ungir Davi como rei sobre Israel. É o novo rei de Deus de Israel. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim: olha, diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite, vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém Samuel disse: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e disse: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu disser. Fez, pois, Samuel que disse ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vim comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E
E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porém o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes? O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor. Presta atenção nessa palavra. Ainda falta o menor. O menor é aquele que não tem condição nenhuma, não tem capacitação nenhuma, não tem jeito nenhum de fazer o que Deus quer, sem chance de cumprir o propósito de Deus. Mas ele está dizendo: olha, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Deus, querido, ele escolhe pessoas que não têm condições nenhuma de cumprir o propósito dele. Deus chama pessoas simples. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, a única pessoa bem capacitada que a gente encontra é Saulo. Mais ninguém, todos são pessoas comuns, pessoas simples, sem condição de fazer nada, sem força física, às vezes sem coragem, sem nenhuma provisão, sem nada. Deus, ele chama improváveis para fazer a sua obra, para fazer aquilo que ele precisa fazer. Foi assim que ele fez com Noé, foi assim que ele fez com Abraão, foi assim que ele fez com Gideão, né? Foi assim que ele fez com Moisés. Pessoas totalmente sem capacidade, sem condições nenhuma. Sabe por quê? Porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá poder, é Ele quem faz as coisas na nossa vida. Basta que o nosso coração esteja disposto, esteja aberto para fazer a obra do Senhor. É Ele quem vai agir na nossa vida, e Ele vai nos usar de acordo com a vontade dEle. E lá em 2 Samuel capítulo 7, verso 8, a palavra vai dizer que Deus lembra para Davi como que ele vivia. 2 Samuel capítulo 7, verso 8 e verso 9, diz assim: olha, agora pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fosse, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Olha o que Deus é capaz de fazer com uma pessoa, fazer na vida de uma pessoa a quem Ele chama para cumprir a obra, para fazer a vontade dEle. A palavra está dizendo que Moisés, ele estava de trás das malhadas, era um Zé Ninguém. Moisés não Davi, era um Zé Ninguém, conhecido por ninguém, nem mesmo a sua família dava valor para Davi, nem mesmo a sua família via em Davi o que Deus via. Mas Deus chama Davi, e a palavra diz que a palavra de Deus está falando para ele: olha, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas para que fosse soberano sobre o meu povo, sobre Israel. É isso que Deus fez com Davi, é isso que Deus faz nas nossas vidas. Tem luta? Claro que tem.
te levanta para fazer não só a obra dele, mas para fazer também uma obra na nossa vida, para mudar algo em nós. Quem era você antes de Jesus? Quem seria você hoje sem Jesus? O que você estaria vivendo nesse momento se não fosse Jesus na sua vida? Éramos todos improváveis. Tem luta? Claro que tem. E tem que ter. Porque se nós não passarmos por lutas, como que nós vamos nos aproximar de Deus? Muitas vezes, querido, é na luta que nós crescemos na presença do Senhor. É nas dificuldades que enfrentamos, nos desertos que passamos, que nós nos achegamos mais a Deus. Quanto maior a luta, maior a presença de Deus na nossa vida. Olha que Gideão estava desanimado. Olha que Moisés estava incapacitado. Olha que Abraão não via nenhuma saída. Olha, como assim? Então o filho agora vai me tomar? Deus, querido, muitas vezes Ele nos coloca em provas, muitas vezes Ele nos coloca em desertos para fortalecer a nossa fé, para mostrar para nós que Ele é Deus sobre a nossa vida. Não é porque a gente se desanima, não é porque a gente volte para trás. Deus mostra para Davi de onde Ele tirou de trás as malhadas. Deus, Ele também fala para Davi que sempre esteve com Davi. Olha, mais uma aí, Deus confirmando. Está na luta, está na prova, mas eu sou contigo. É isso que Deus fala para nós. Está passando por dificuldades, mas eu nunca te abandonei. Sempre estive do seu lado, sempre supri as suas necessidades. É isso que Deus está falando para nós. Mesmo diante das dificuldades, Deus nunca nos abandonou. Muitas vezes nós é que abandonamos a Deus. Muitas vezes nós é que esfriamos na fé. Muitas vezes nós nos desviamos do caminho. Muitas vezes nós saímos da presença do Senhor. Mas Ele sempre estará ali pronto para que a gente esteja firme, pronto para nos sustentar, pronto para cuidar da nossa vida, para cuidar de nós, daquilo que Ele nos chamou para fazer. Ele sempre está ao nosso lado para nos fortalecer, para nos renovar. É isso que Deus faz. Ele vai pôr desertos na nossa vida, sim. Ele vai colocar dificuldades na nossa vida, sim. Mas a cada dificuldade que nós passarmos, a cada luta que nós passarmos, é Deus nos capacitando para viver algo novo, para viver algo melhor. Gideão, ele conseguiu libertar o povo. Moisés conseguiu conduzir o povo até a terra prometida. Davi, ele conseguiu ser rei por muitos anos sobre Israel. E aí ele deixou no trono a sua descendência. E da sua descendência já veio o Salvador. Os improváveis. Pessoas sem capacidade nenhuma, sem experiência nenhuma, sem vivência nenhuma. Pessoas comuns que Deus levanta para viver um propósito, para fazer a vontade do Senhor. E Deus agora está tirando o povo, quando Ele tira o povo do Egito, quando Ele chama Davi para tirar o povo do Egito, Ele não vai tirar por qualquer coisa não, querido. Ele vai tirar porque Ele tem promessas para aquele povo. Ele tem uma terra separada para aquele povo. E quando nós olhamos lá no capítulo 14 de Êxodo, no capítulo 14 e o verso 15, ele está dizendo assim: olha, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Queridos, olha, todos esses homens que nós vimos aqui, e outros mais, se a gente fosse falar aqui, tem muitos outros homens. Se a gente for falar de Paulo,
enfrentaram desertos. O povo de Deus está saindo do deserto, está saindo do Egito, está caminhando em direção ao deserto, e agora só tem o mar pela frente. Não tem mais esperança. Não é assim que a gente vê a situação? Acabou. Sem chance de acontecer. Não vai ter jeito. E agora, Deus? E agora, Senhor? Como é que vai ser? Vou morrer aqui? Nesse deserto? Amado, olha, deserto, não, Deus não nos coloca no deserto para a gente morrer. Deus nos coloca no deserto apenas para a gente passar por ele. Durante a nossa vida cristã, nós vamos sempre passar por desertos, mas em meio dele, Deus quer que a gente morra. Ele quer que a gente se renove no deserto, que a gente se estruture no deserto, que a gente se capacite no deserto, para vencer todas as dificuldades do deserto. O povo estava ali naquele deserto e eles não tinham mais esperança, porque agora só tinha um mar. Talvez o deserto que nós estamos vivendo agora seja esse. Na nossa frente não tem mais nada para acontecer. Não tem mais nenhuma expectativa, nenhuma chance, sem condições de atravessar esse mar. Sem condições de sair desse deserto. Ai Deus, então eu vou morrer no deserto. Não vai morrer. Quando Moisés, quando ele ora para o Senhor, quando Moisés ele faz uma oração ao Senhor, antes de fazer a oração, Moisés ele fala para aquele povo, ele fala assim: olha, fique em paz, descansa no Senhor, veja o que Deus vai fazer em nossa vida. Olha que os egípcios que vocês veem agora, nunca mais vocês verão. Eles estavam falando isso, ele estava falando, não é porque o povo de Israel ia morrer, não é porque o povo egípcio ia morrer. Nunca mais eles teriam aquela perseguição. Poderiam passar por outras, mas aquela perseguição, aquela tribulação, aquela confusão, aquilo ia ficar para trás na vida do povo. A luta que nós passamos hoje, queridos, nós vencemos no poder do Senhor, e todas elas vão ficar para trás na nossa vida, vai virar história na nossa vida, vai virar testemunho na nossa vida, porque Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Deus vai fazer grandes coisas na minha vida, na sua vida, porque Ele nos promete, Ele nos garante, Ele tem promessas para cada um de nós. Deus não vai nos deixar morrer no deserto. Esse deserto é só para fortalecer. Essa luta é só para nos renovar. Eu não sei qual luta que você está passando. Cada um de nós temos lutas. Temos lutas em diversas áreas, mas nós não vamos morrer nessa luta, porque Deus tem coisas melhores para nós. A vitória está na frente. Não tem importância. Deixa lá. Como que nós vamos fazer então para enfrentar? O Senhor diz para Moisés: olha, de que adianta você ficar clamando? Não clame a mim. Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Como assim, Deus? Se só tem um mar na minha frente, como que eu vou marchar? Eu vou morrer agora? Vamos morrer afogados? Então? Não. Deus vai abrir o mar. Aleluia. E quando Moisés, quando ele ora ao Senhor, Deus fala a ele: olha, bata o seu cajado no mar. O mar vai se abrir. E o mar se abre, e a palavra diz que aquele povo passa o mar em seco. 2 varedores de água de um lado do outro, e o povo atravessando o mar vermelho sem nenhuma sequela, sem nenhuma aflição, sem nada acontecer na vida deles. Passaram naturalmente, passaram livremente, passaram protegidos, guardados por Deus, e lá na frente ainda cantaram o hino da vitória. É assim que Deus faz, querido. Basta que a gente creia que o Senhor caminha conosco, que o Senhor está conosco na batalha.
o Senhor está conosco na luta, nas perseguições, nas dificuldades, nos problemas, todo e qualquer tipo de problema que estivermos enfrentando, creia, o Senhor está conosco, e Ele vai nos dar o escape, Ele vai nos dar a solução, Ele vai nos dar a vitória, porque a vitória pertence a Ele. Amém. Amém? É assim que Deus fala, marcha. O que você está parado aí? Marcha. Ande para frente, caminhe, siga em frente. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Você tem coragem de marchar? Tem? Você consegue tocar para nós ali, ô Sandro? Ei, Sandro. Foi embora? Cadê o Jean, Sandro? Ah, não? Vamos ficar de pé então, sem vocês som mesmo? Vamos fazer isso? Consegue? Eu posso tentar. Vamos tentar lá fazer então? Queridos, olha, talvez a luta está grande, talvez as dificuldades estejam grandes, mas o Senhor, Ele tem falado, Ele está falando para nós que a gente precisa marchar, que a gente precisa caminhar, que a gente precisa acreditar. Vai deixar. Então, se você conseguir, se você puder nesse momento, né, talvez não esteja em condições fisicamente de fazer isso, mas se você puder, fique de pé, e nós vamos agora começar a marchar diante desse problema que o Senhor tem afligido a nossa vida. Eu não sei qual o problema que tem aí, tirar da sua paz, tirar da sua tranquilidade. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, e talvez você perdeu a esperança, você perdeu a direção, você
situação, toda complicação, por pior que pareça, Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da sua vida. E Ele não quer que a gente perca a esperança, porque Ele é contigo. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, Deus, por esse momento, pela tua presença na nossa vida. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve de volta para casa, preparado, protegido, guardado pela tua mão poderosa. Nós vamos ter uma semana vitoriosa, uma semana de paz. Senhor, pela fé nós já cremos que esse gigante caiu, pela fé nós cremos que esse deserto já foi vencido, pela fé nós cremos que essa luta já vencemos, que o Senhor venceu por nós. Senhor, que nessa semana, Senhor, todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades, que nós possamos enxergar com os nossos olhos a vitória do Senhor sobre todas as tribulações, sobre todas as lutas que estivermos enfrentando. E no mais, irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós